Mas só do fato de você estar provocando a inveja, você pode estar abrindo uma brecha também. Com certeza. Entendeu? Se você pode não postar aquilo porque você sabe que aquilo vai mais provocar as pessoas do que inspirar, melhor não postar. Para que você vai abrir uma porta no mundo espiritual que pode ser atacado por ali? Com certeza. Quantas vezes a gente pega e fala de um negócio que vai fazer, estava 99% certo que o negócio ia acontecer, e você acaba falando para uma, duas pessoas, e daqui a pouco o negócio não acontece? Isso. Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos aqui diretamente dos nossos estúdios. Aonde que estamos, Wesley? Em Barueri. Barueri. Nossa, Qual é a galáxia? Via Láctea. Nós estamos na Via Láctea. É isso mesmo, Wesley? Mas nós temos membros da equipe que vieram de outras galáxias? Com certeza. Com certeza. Incontestável. Incontestavelmente, pelo menos na aparência. Né? Nós não temos a comprovação do nascimento em outra galáxia, mas na aparência. E hoje nós estamos recebendo um convidado aqui que vai explicar, inclusive, se tem vida extraterrestre para a gente comprovar se realmente o Teixeirinha veio de lá. Tá bom? Mas hoje nós temos um dia muito especial aqui no Brunecast, e nós vamos tirar algumas dúvidas sobre o mundo espiritual, que muita gente que não é cristã, muita gente que não entende nada de espiritualidade, tem alguns sentimentos, tem algumas coisas que acontecem na vida dessas pessoas e elas não sabem explicar. Então, Wesley, você já teve alguma coisa estranha, assim, um sonho, um vulto? Já viu alguma coisa na madrugada? Quando eu era mais novo, eu lembro que eu assistia assim, uns filmes de terror, até aproveitar e vou perguntar isso nesse episódio, e nos dias seguintes eu ficava meio... Acho com a que essa influência porta... do que você vê no mundo espiritual, né? É. E aquela história que você quase teve ataque do coração porque você acordou de madrugada e se viu no espelho de Vamos contar essa história hoje, velho? Você foi resgatado pelo SAMU depois de ter se visto no espelho. Olha só, o nosso convidado de hoje, ele tem quase 3 milhões de seguidores no canal do YouTube. É a segunda maior live de oração do mundo, né? Mais de 40 mil pessoas se conectam todos os dias em uma só live, né? Ao vivo, no YouTube. Ele é profeta, e a gente vai entender hoje o que é profeta, que eu quero tirar todas as dúvidas sobre isso. Ele é escritor e youtuber, tá? A missão desse nosso convidado hoje é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus e a orar. E muita gente tem curiosidade sobre isso, porque tem muita gente que não sabe reconhecer a voz de Deus. Tem muita gente que tem problema espiritual e não sabe o que é espiritual, o que é emocional, o que é sentimental. Pessoas que veem coisas, sentem arrepios e não tem ideia do que pode ser. Gente que está em conflito no casamento ou no relacionamento há anos, já fez trabalho para tentar recuperar o amor e as coisas só pioram, né? Nós vamos falar tudo sobre o mundo espiritual hoje. E recebam com forte aplauso o profeta Vinícius Iracé. É Iracé ou Iracete? Iracete. Iracete. Profeta, muito obrigado por estar aqui. Prazer é meu. Tá bom? Vai ser muito bom esse nosso papo, porque a gente tem hoje mais de 7 milhões de pessoas que escutam o Brunecast, né? Sim. O Brunecast hoje é um dos 10 podcasts mais escutados do Brasil em todas as categorias. E a gente traz aqui assuntos que contribuem com o dia a dia. A gente traz grandes empresários que falam sobre vida financeira, por exemplo, como é que ele chegou onde chegou, e tem muita gente precisando dessas dicas. A gente traz pessoas que realmente têm algo para ensinar. E o mundo espiritual é uma realidade. Muitas pessoas não sabem que o mundo espiritual é real, e realmente existe uma guerra entre bem e mal. E por não saberem disso, não quer dizer que o mundo espiritual não esteja ativado na vida da pessoa. Sim. Ou seja, ela talvez não reconheça ainda, mas está ali, existe uma guerra acontecendo. E a gente vai tirar várias dúvidas hoje com o profeta Vinícius Iracete. Bom, a Bíblia, mas a minha área teologia, ela fala diversas vezes sobre essa palavra, profeta. E mais de 133 profetas são mencionados na Bíblia, né? Então isso quer dizer que é um assunto teológico, é um assunto milenar, antigo, não é uma coisa de agora. Mas a gente tem várias dúvidas do tipo, será que ainda existem profetas hoje, de verdade? Os mesmos que tinham na Bíblia, assim, na mesma capacidade espiritual? Qual é a função de um profeta? Uma pergunta que a gente recebe muito aqui, tanto pelo Instagram, quanto pelo YouTube, quanto aqui no Spotify. Como eu reconheço que alguém que está me dando uma palavra é de Deus? Como eu sei que aquela palavra é para mim, não é uma palavra geral? Eu já tive experiência, por exemplo, eu sou um pouco testado e aprovado nisso porque eu nasci nesse meio. Sim. Né? E um dia me levaram para uma oração, eu nem sei se isso vai poder ficar no ar,
porque o pessoal reconhece muitas histórias aqui. Mas me levaram para uma oração no monte. Foi recente isso. E no monte, claro, tem muita gente que é evangélica orando, né? Sim. E no monte é você subir numa montanha de madrugada e orar. Isso é uma expressão, um crentesco, né? Uma expressão dos crentes. Aí fui no monte, só que eu fui bem disfarçado, fui com um amigo meu que parece até comigo. Não é o Wesley é o Mini, mas eu fui com um que é maior. E eu fui bem disfarçado assim, porque eu sei que eu sou reconhecido em muitos lugares, mas no meio dos evangélicos muito mais. Então eu botei o capuz para ir orar tranquilo, para não ter que, por exemplo, num monte estar conversando com muita gente, eu tirando foto. E fui bem assim, agasalhado e tudo, só com o olho de fora. E fiquei lá orando. Só que alguém falou pro ambiente, ali pro pessoal que estava orando no monte, que eu estava lá. Falou assim, ó, eu vi o Thiago Brunet aqui. E aí se aproximou um profeta, pegou a mão do meu amigo achando que era eu, porque ele realmente é parecido comigo, ainda mais tudo escuro antes do monte, e começou a profetizar para ele como se fosse eu. Eu comecei a rir porque eu falei assim, poxa, eu acho que o básico do profeta é o cara saber com quem ele está falando. Quem está entregando a mensagem. Quem está entregando a mensagem, né? Ele me chamou pelo nome, só que dando a mão para esse amigo meu e tudo. E mesmo eu sabendo que o profeta ele é ser humano, Sim. existem certos erros que não podem acontecer, porque senão descredibiliza toda a palavra que às vezes era de Deus. Sim, né? é verdade. Então eu quero tirar muitas dúvidas contigo e com certeza dúvidas também do nosso público que está nos assistindo. Sim. Primeiro fala um pouco de você, como começou esse projeto no YouTube, como tantas pessoas se conectam e a gente vai fluindo nas perguntas aqui. Muito bem. Primeiro é um prazer estar aqui junto contigo e todos que estão com a gente também. Eu me converti com 14, 15 anos de idade, conheci Jesus, me entreguei a Deus e o dom de profecia, de palavra de conhecimento começou a fluir na minha vida de uma forma muito, eu posso dizer assim, natural. Natural e sobrenatural ao mesmo tempo. Porque eu comecei a orar pelas pessoas e Deus começou a me revelar o que elas estavam passando. E eu sabia que antes de me converter, nada disso acontecia. E uma das coisas que me chama a atenção até hoje é o poder de uma palavra profética, como ela impacta a vida das pessoas. E a Bíblia deixa ferramentas para a igreja que a igreja usa pouco. Mas a primeira vez que eu estava num culto cristão e que eu vi um homem profetizar e que eu vi aquele ambiente que foi formado, eu fiquei assim impactado. Porque eu me converti numa igreja pequena, numa Assembleia de Deus, talvez de 100 e poucas pessoas, 200 no máximo. E quando aquele homem abriu a boca e começou a profetizar, e eu vi que o pastor parou de pregar, parece que houve um silêncio no ambiente, aquilo ali me impactou. E eu pensei, o que é isso que está acontecendo? E eu não sabia o que era, porque a gente veio do mundo, então não tinha muito entendimento das coisas. Aí eu perguntei, o que esse homem fez? Por que todo mundo parou? Daí ele disse, não, ele é um profeta. Ele falou algo para a igreja. E o pastor entendeu que era de Deus e o pastor parou de pregar. E aquilo ali marcou o meu coração. Quando Deus me usou a primeira vez, eu fiquei mais impressionado do que as pessoas que receberam a palavra profética. Só que o que aconteceu? Com 18 anos, eu assumi a minha primeira igreja. E a gente, para ser aceito muitas vezes pelo meio cristão, a gente comete um erro gravíssimo, que agrada as pessoas e por agradar as pessoas tu deixa a originalidade do teu chamado. E foi o que eu fiz. Eu enterrei o meu dom profético para assumir o ministério pastoral. Fiquei quase 10 anos na frente daquela igreja e estava me realizando como pastor, né? Minha esposa tinha um escritório de advocacia, a gente estava feliz, tinha comprado minha casa financiada, a igreja crescendo e eu pensei, puxa, estou fazendo a obra de Deus, é isso que Deus tem para mim. Morava numa cidade de 30 e poucos mil habitantes. Aí, todo domingo de manhã, eu ia para a igreja para me preparar para o culto da noite. Aí eu ficava lá 2, 3 horas, depois meio-dia ia almoçar em casa. E numa manhã dessas, isso há uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, numa manhã dessas eu estava na igreja, sozinho,
sozinho em Deus ali, orando, e eu ouvi Deus falar comigo. E Deus me disse assim: eu estou triste contigo. E quando eu ouvi isso, eu pensei, a primeira coisa que a gente procura é pecado na gente, né? O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou desagradando a Deus? E Deus me disse: tu colocou o teu ministério pastoral na frente do teu ministério profético. E quando eu ouvi isso, eu quis me justificar. Tá, eu quero só fazer 2 perguntas Sim. aqui. Primeiro, como você sabia que era a voz de Deus? Porque eu acho que é uma dúvida que muita gente sabe. Deus falou comigo, mas como assim? Como você sabia que era a voz de Deus? E segundo, nós sabemos, teologicamente, que existem 5 ministérios. Né? Sim. Né? Alguns foram chamados para apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Uhum. Ou seja, e Deus estava triste não porque você estava em pecado, mas porque você trocou um ministério por outro. Ou seja, muita gente está nos assistindo não sabe que tem várias formas de desagradar a Deus. Não é só você errando, por exemplo, com um pecado, Exatamente. tipo matei, roubei, adulterei, me prostituí, mas também quando você deixa de fazer aquilo que ele pediu para você Com fazer. certeza. Então explica só um pouquinho antes de você continuar a história, como você reconhecia a voz de Deus, porque muita gente vai precisar dessa ajuda, e aí você continua depois dizendo como você reverteu essa situação de priorizar o que ele queria e não o que você achava certo. Tá. Vamos lá. Eu entendo que quando eu ouvi a voz de Deus, ali, naquele lugar que eu estava sozinho, porque a voz de Deus, ela corta todos os pensamentos. Eu estava orando, estava falando para Deus me preparar para o culto, abençoar a igreja, e a voz de Deus, ela é inconfundível, Tiago. Ela vem com uma forte convicção e ela corta todos os pensamentos que a gente tem naquele momento. E foi isso que aconteceu. Uma voz cortou os meus pensamentos. Eu não ouvi audível, mas eu ouvi dentro de mim. Uhum. E quando eu ouvi, me chocou que eu prestei atenção naquela voz. Muito bom. Ou seja, tudo aquilo que eu estava orando, tudo aquilo que o meu raciocínio estava conectado, naquele momento ali foi cortado por essa voz. E quando Deus disse para mim que eu havia colocado o meu ministério pastoral na frente do meu ministério profético, o que Deus estava dizendo tu está fora do meu propósito. Tu está fazendo uma coisa boa. Foi isso que eu entendi. Mas não é o que eu tenho para ti. Às vezes a gente pensa que por estar ajudando as pessoas, por estar ganhando almas, que está no centro do que Deus tem para nós. E Deus me mostrou naquele dia que eu estava fora da direção dele. Foi aí que eu comecei algumas mudanças na minha vida. E a primeira delas foi começar a liberar o dom que havia na minha vida. Porque uma coisa acontecia muito comigo. Mesmo eu não buscando entregar a palavra para as pessoas vinham até mim e muitas vezes, eu não digo que é de forma involuntária, mas muitas vezes um desejo muito grande tomava conta do meu coração de ligar para uma determinada pessoa e falar com ela. E entregar uma palavra de Deus. Certa feita, um amigo do meu pai estava falando com ele e meu pai desligou o telefone. E quando meu pai desligou o telefone, naquele exato momento, Deus falou comigo. Deus falou comigo e disse assim, liga para ele e fala sobre esse negócio que ele está fazendo. E diz para ele, e daí Deus me deu algumas instruções para dizer para ele. Só que eu não conhecia ele. Ele era amigo do meu pai, um empresário que estava em uma transição na vida dele. Naquele momento, eu disse, pai, eu preciso ligar para esse teu amigo, que Deus tem uma palavra para ele. Eu liguei para ele, e eu falei para ele. Alguns dias depois, 15 dias depois, ele me ligou, me falando do resultado daquele negócio. Exatamente como Deus falou. Eu, muitas vezes, assim, não procurava entregar a palavra, porque queria permanecer como pastor. Uhum. Mas as pessoas vinham até mim e diziam, ora por mim. Eu tive um sonho terrível essa noite. Uma senhora chegou para mim. Ela disse, eu tive um sonho terrível essa noite, eu preciso de oração, eu acho que é uma coisa ruim. Ela disse. E eu disse para ela, minha senhora, que sonho que a senhora sonhou? E quando ela começou a contar para mim o sonho que ela teve, eu disse para ela, mas eu sei o significado desse sonho. E eu falei para ela naquele momento. O significado desse sonho é assim, assim, assim. E eu vou orar pela senhora agora, eu disse para ela.
Mas não era uma coisa que eu fazia. Era uma coisa que vinha até mim. E alguns dias se passavam e a pessoa dizia, olha, exatamente como você falou, aconteceu. Ou seja, era uma coisa que eu não conseguia esconder. Por mais que aquele dom estivesse ali, eu queria ser aceito e queria manter aquele dom enterrado. Então eu entendi de Deus que eu estava muito fora do propósito dele. Há 7 anos atrás, quando Deus falou isso aí para mim, eu comecei algumas mudanças na minha vida. E a primeira mudança foi assumir meu ministério profético. Comecei a entregar palavras, comecei a buscar mais, me mudei de cidade, fui para uma cidade um pouco maior, comecei a ir a vários eventos, eventos assim que Deus ia me direcionando, eu fui indo. Fui num evento no Uruguai, estava o Cash Luna ministrando. Eu estava bem no fundo e eu disse, Deus, por que o Senhor me trouxe aqui nesse evento? E o Senhor me disse assim, eu vim aqui porque eu precisava colocar algo no teu ministério que não havia. Eu disse, Deus, o quê? Eu já conheço esse homem, eu sei que ele é uma bênção. E Deus me disse assim, você precisa do dom da palavra da sabedoria que esse homem tem. Naquele momento, eu entendi que eu estava recebendo algo naquele ambiente. Depois Deus me dirigiu a ir num evento do Cláudio Freiso, onde estava lá o Carlos Anacondia, Daniel Colenda, Marilyn Hickey. Eu ouvi todos eles pregar, mas quando o Freiso, ele subiu e começou a ministrar, e ele disse, há algo mais para você? Eu estava lá no meio daquela multidão, era um desconhecido, totalmente, não fazia nada na internet, e ele disse, há algo mais para você? Quando ele disse há algo mais para você, uma palavra simples, uma frase simples, mas dentro de mim eu senti que alguma coisa mexeu dentro de mim. Sabe? Eu senti que aquilo que eu vinha buscar, eu havia recebido ali. E eu disse para minha esposa, se a gente ir embora aqui agora, no primeiro dia desse evento, eu disse para ela, eu acredito que eu recebi. Eu sempre fui muito sensível para receber as coisas espirituais. No sentido de saber quando Deus fala, de sentir quando Deus recebe e de sentir também ambientes. Porque o ser humano, a igreja não gosta da palavra sensibilidade, né? Mas todo ser humano é sensitivo, tá? Até que me provem o contrário. Todo ser humano é sensitivo, todo ser humano reage. Nós somos seres reagentes, reagimos a ambientes. Isso é fácil explicar porque a própria Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. O corpo é o transporte da alma. É por isso que você tem que cuidar do corpo, porque o mais importante é a alma, que é onde estão os seus sentimentos, suas emoções, seu intelecto, suas vontades. E é a alma que vai ser julgada no grande dia, no dia final. E o espírito, a Bíblia diz que quando morremos volta para Deus. Então o que é o espírito? É como se fosse o ponto de contato de Deus com o homem, do mundo espiritual com o homem. É o walk-talk espiritual. É quando Deus quer mandar uma mensagem, né? Mas o mundo espiritual, inclusive maligno, também toca por ali. Então eu gosto dessa palavra e concordo que o ser humano é sensitivo porque ele tem espírito. E o mundo espiritual se comunica por ali. Outra coisa interessante que você falou é sobre os ambientes que você frequentou para receber coisas antes de começar o seu ministério profético, a vida profética. Porque eu fui muito influenciado por esses ambientes. Meu pai me obrigava, entre aspas, porque eu era garoto, né? Ele me obrigava a ir em conferências e tudo. Foi ali que começou. Eu via pessoas pregando e falava, eu quero fazer isso. Eu via pessoas dando... Eu lembro que eu vi o John Maxwell pela primeira vez falando sobre liderança. Falou, um dia eu vou ser palestrante de liderança. Ou seja, os ambientes te contaminam positivamente. Ambientes bons, né? Ambientes... eu recebi as primeiras palavras proféticas de que eu faria o que eu estou fazendo hoje aos 14 anos de idade. Eu lembro de 8 anos de idade que eu fui assistir um pregador de Trinidade e Tobago, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, e foi pregar. O nome dele era Pastor Thunder Nelson. Nem sei se existe ainda. E aí, eu tinha 8 anos de idade, e a gente chegou cedo porque a gente queria escutar o cara pregando inglês. Para a gente era um grande evento escutar alguém pregando inglês. E ele começou a suar muito e tirou o paletó. Eu estava na primeira fila, eu subi para pegar o paletó dele para poder guardar, né? Para ele não jogar assim. E aí, quando eu subi, ele falou, eu vi seu coração.
E eu vi o que você falou com Deus quando estava sentado ali. Eu tinha 8 anos de idade, eu era uma Sim. criança. E eu sabe o que eu falei para Deus? Eu falei, já pensou um dia eu pregar assim? E eu tinha 8 anos. Mas por que eu desejei isso? Porque eu estava naquele ambiente. Sim. Então eu acredito muito quando você fala assim, eu estava lá no ambiente com o Cássio Luna e Deus me Sim. falou que eu tenho que receber o espírito de sabedoria que ele tem. Eu acredito nisso porque aconteceu comigo. Aí depois eu fui num outro ambiente onde estava o Cláudio Freyson, que é um grande pastor da Argentina, o Cássio Luna, inclusive é meu mentor de fé, um grande pastor da Guatemala, e o Cláudio Freyson é um grande da Argentina. E quando você se expõe a esses ambientes, você recebe... A outra palavra que o cristão não gosta, você recebe a energia que está ali, né? Sim. Você recebe as palavras que foram liberadas naquele Sim. lugar. Eu acredito muito nisso porque isso deu certo na minha vida. Sim. Tá? E só quis fazer esse adendo aí porque eu achei muito importante. Mas aí você foi para esses ambientes, recebeu algo novo, saiu. Aí depois da Argentina, o que aconteceu? 20 e poucos dias depois eu estava em casa e a minha filha pequena, a Thalita, eu tenho 2 filhos, o Lucas e a Thalita, ela chegou para mim e pegou da minha mão e disse assim, pai, tu tem que fazer vídeo. Aí eu disse, filho, o pai tem muito trabalho para fazer. E realmente, trabalho de igreja não acaba nunca, né? E ela disse, pai, tem que fazer vídeo. Ela assistindo os videozinhos no YouTube, ela disse, pai, tu tem que fazer vídeo. E a minha esposa disse assim, Deus pode estar falando contigo? Ouve a tua filha. Naquela semana eu fiz um vídeo. E aquele vídeo viralizou. Uau. Em uma semana, meu canal chegou a 100 mil inscritos. Caramba. E depois disso, eu não parei mais. Eu já estou com 13 livros escritos. A Escola de Profetas hoje é uma das maiores escolas, a maior escola profética do Brasil e uma das maiores do mundo. Alunos de todas as nações, de vários países, né? Hoje eu atendo pessoas de todos os níveis, pessoas da política, pessoas da arte, que muitas vezes não vão na igreja, mas são pessoas que estão desejosas de ouvir a voz de Deus, porque assim como nós queremos ouvir a Deus, eles também entendem os sinais. Por exemplo, hoje pela manhã, uma senhora perguntou para mim o que significa a gente estar olhando toda hora, horas iguais, passar o dia inteiro vendo horas iguais, olha no celular, olha no relógio da parede, horas iguais. Ou seja, as pessoas estão à procura de resposta. Resposta. Por que eu tô sentindo isso? E como eu disse para ti, nós somos reagente a ambientes. Tem ambientes que são pesados e que a gente sente. E tem ambientes que são leves. Por exemplo, a gente chega em ambientes da igreja que tem ambientes maravilhosos, mas tem ambientes até mesmo dentro da igreja que estão pesados, que a coisa não parece que está batendo numa parede, sente que nada está fluindo. Por que nós sentimos essas coisas? Isso é um tipo de revelação que todo ser humano tem. Nós sentimos. Muitas pessoas me perguntavam, e muitas pessoas vieram conhecer o meu ministério por causa o famoso déjà vu, né? Aquele filme do Denzel Washington, né? Aquilo é uma explicação para um tipo de revelação. O que alguns dizem que é uma vida passada que a pessoa teve, que ela já teve naquele lugar, na verdade é uma revelação. É uma revelação de Deus. Todo ser humano, independente dele ser da igreja ou não, todos têm revelação. Todos têm esse tipo de experiência. Porque independente se ele é convertido a alguma crença ou não, o espírito está nele, né? Corpo, alma e espírito. O meio de comunicação está ali. Então, explica para a gente, porque muita gente que está nos escutando tem essa dúvida. Quais são os meios mais comuns dessa comunicação espiritual? Todo ser humano é sensitivo, ele consegue perceber o mundo espiritual, Sim. Mas por não ter discernimento, conhecimento, ele talvez não consiga dar nome às coisas. Mas fala com a gente sobre sonhos, déjà vu, arrepios, pessoas que veem vultos.
tudo isso, todo esse meio de comunicação espiritual, explica um pouco pra gente sobre Vamos tudo lá, isso. vamos começar primeiro por esse aí que é as pessoas têm muita dúvida e querem saber, né, se existe realmente várias vidas ou não. Bem, digamos que eu vá te cumprimentar, Thiago, tá? Ao te cumprimentar, ao eu ir te cumprimentar, de repente, eu já tenho a sensação de que eu já tinha feito isso. Parece que eu já estava naquele lugar, já conhecia aquela mesa, o Wesley aqui do meu lado, essas pessoas, essas luzes, essas câmeras, tudo aqui para mim seja familiar. Seja familiar para mim. Entenda uma coisa. O ser humano, ele pode... Porque a ciência tenta justificar muitas coisas. Né? E para coisas espirituais, por mais que se tente justificar usando a ciência, usando o natural, o lógico, algumas coisas são possíveis, mas outras não. E essa é uma delas que não. Por quê? Porque a ciência ela vai até o ponto de dizer assim, que isso que aconteceu comigo, na verdade, é algo do meu cérebro que aconteceu naquele momento, e daí existe uma série de explicações que eu não vou entrar nesse momento aqui. A ciência, ela chega nesse ponto. Tá, mas e se eu conseguir completar a tua frase? Se eu conseguir completar o que você vai falar para mim? Daí deixa de ser déjà vu. Deixa de ser algo da minha cabeça. Como é que eu vou conseguir terminar uma frase que eu já sabia que tu ia falar para mim? Isso acontece? Acontece. Já aconteceu comigo? Nesse formato de déjà vu. Nesse formato. Independente de quem tem o dom profético, daqui a pouco eu vou falar sobre o dom independente. Tá. Cheguei para uma pessoa, certa feita, fui cumprimentar ela e eu disse só um pouquinho. Esse ambiente aqui, isso aqui, Deus já sabia que eu ia cruzar por aqui. E eu sei o que você vai falar para mim. Terminei a frase dela. Isso é uma revelação? Mas ela já vai além da mente natural. Porque a ciência consegue explicar até esse ponto. Desse ponto em diante, é revelação. Então, há muitas coisas que, pelo fato da igreja não dar resposta para as pessoas, você sabe que se a verdade se cala, o falso domina. E no profético acontece a mesma coisa, Thiago. Se os verdadeiros profetas eles se calam, o que é falso domina. Você sabe, tem muita gente na internet que pega as minhas interpretações de sonhos e eles fazem as mesmas coisas que eu faço e falam as mesmas coisas que eu. Ou seja, se eu me calo, o que é falso domina. A Bíblia diz, no final dos tempos, muitos falsos profetas se levantariam. Só que, para a Bíblia falar dos falsos, que iria se levantar os verdadeiros também. Então, eu acredito que a igreja tem que dar a resposta para as pessoas. Precisa dar resposta, porque senão, o que é falso vai dar uma outra informação para as pessoas. E uma informação errada, que vai levar muitas vezes as pessoas a buscarem coisas vazias. E se perderem no próprio entendimento delas. Porque muita gente, por exemplo, se sente perseguida espiritualmente, mas ela não tem nenhum conhecimento bíblico nem espiritual. Então ela lê na internet, olha, se você botar pimenta e sal atrás de não sei o que, se você botar espelho... E ela começa a buscar essas proteções, que a gente está até falando disso nos bastidores. Qual é o malefício que isso traz? A pessoa que na ignorância começa a fazer um monte de coisa, entre aspas, para proteger. Portas espirituais que se abrem. O grande problema de tirar a nossa fé de Jesus e da palavra dele é isso. São portas espirituais que se abrem. Por exemplo, a pessoa bota um espelho lá na porta para proteger da inveja. Né? A inveja que existe de fora contra ela. Inveja prejudica? Inveja influencia a vida das pessoas? Sim. A Bíblia diz, Jesus ensinou, vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Jesus ele foi entregue pelo espírito religioso, mas também pela inveja das pessoas. Ou seja... Está escrito. Está escrito. E pela inveja dos judeus ele foi entregue a Pilatos. Exatamente. Então, a inveja prejudica. Uma pessoa invejosa,
ela é capaz de fazer grandes maldades. A Bíblia diz também que pela inveja dos irmãos, José foi vendido aos ismaelitas. Então a palavra inveja aparece várias vezes na Bíblia. Exatamente. 90% das vezes como algo extremamente negativo e danificando a vida de alguém. Tem gente que diz assim, não, mas a inveja não me pega, eu tenho fé em Deus e eu não acredito nessas coisas. Mas a inveja, ela influencia. Espiritualmente, ela influencia. Ela deixa o mundo espiritual mais pesado, né? Com certeza. Meu pai sempre falava isso. Tiago, cuidado com o que você posta. Fala até hoje. Para você não provocar inveja. Aí, na minha cabeça, eu pensava, mas como eu vou provocar inveja se eu sou blindado por Deus? Mas só do fato de você estar provocando a inveja, você pode estar abrindo uma brecha também. Com certeza. Entendeu? Se você pode não postar aquilo porque você sabe que aquilo vai mais provocar as pessoas do que inspirar, melhor não postar. Para que você vai abrir uma porta no mundo espiritual que pode ser atacado por ali? Com certeza. Quantas vezes a gente pega e fala de um negócio que vai fazer, estava 99% certo que o negócio ia acontecer, e você acaba falando para uma, duas pessoas, e daqui a pouco o negócio não acontece? Isso. E se você for perguntar para aquelas pessoas, vem cá, vocês falaram com aquela pessoa? Vocês disseram para não fazer o negócio comigo? Não, a gente não falou nada. Mas a inveja, né, por ter falado algo, porque não se trata só de quem ouviu, se trata do mundo espiritual. Palavras, as palavras ficam no mundo espiritual. Eu entendo isso. Como que é isso? Porque eu sempre ouvi dos meus pais, tipo, eu errava alguma coisa, eu sou burro. Meus pais sempre me repreenderam para não fazer isso. Como que é isso no mundo espiritual? Eu declarar algo sobre mim. Porque tu libera algo que no mundo espiritual vai dar uma legalidade. Por exemplo, o inimigo não pode entrar em um lugar se ele não tiver legalidade. Ele só consegue entrar por uma porta. O diabo não pode entrar. Tanto que quando Jesus chegou no território de Gadara, a Bíblia diz que um homem que estava no sepulcro veio até ele, totalmente possesso por uma legião. A Bíblia diz que Jesus estava expulsando aquela legião, e a legião disse assim, permite-nos entrar nos porcos. Permite-nos sair daqui. Ou seja, eles não podem ir para um lugar e para o outro sem uma legalidade. É por isso que se usa, por exemplo, sal com pimenta em uma casa, é uma legalidade para o mal entrar. E é isso que o inimigo faz. Às vezes, quando ele não consegue entrar na vida de uma pessoa, ele procura uma brecha, né? Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus ele entra numa casa, ele tem que ser... Ele é o valente que expulsa o valente, mas a casa não pode estar vazia. Sabe? E falando sobre os sonhos, Sim. continuando, Vamos lá. como eu sei diferenciar que o sonho tem alguma coisa por trás ou se eu só dormir de barriga cheia e tem nada a ver? Olha só, tem os sonhos da nossa imaginação, né? Geralmente são sonhos que a gente... são sonhos sem nexo. São sonhos sem nexo e sonhos que não te perturbam. Não te perturbam, tu sabe que sonhou com várias coisas, mas não sabe direito o que sonhou, né? Diferente, por exemplo, do sonho que o faraó teve na Bíblia. A Bíblia diz que ele teve um sonho e o sonho perturbou ele. É que nem o sonho que Nabucodonosor teve. E a Bíblia diz que Nabucodonosor esqueceu parte do sonho, tanto que ele queria que interpretassem, mas que também revelassem o sonho dele. Por quê? Porque ele havia esquecido parte do sonho. Só que, por que ele se preocupou com esse sonho? Por que esse sonho não foi como todos os outros sonhos que Nabucodonosor teve? Mas esse a Bíblia relata, porque esse perturbou ele. Nós somos, como disse o Tiago, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Quando algo nos perturba, nos incomoda espiritualmente, existe uma mensagem. Muitas vezes a gente não percebe essa mensagem. Por exemplo, eu cumprimento o Tiago aqui. Vamos falar um pouco do nível de revelação agora. Eu vou cumprimentar o Tiago assim e parece que eu amei o Tiago a primeira vez. Porque tem pessoas que podem até ser queridas com a gente. Podem até ser dóceis.
mas parece que aquela pessoa não nos cruza. É aquele negócio que o Sabe? meu espírito não bateu com o dele. O meu santo não bateu com o dele, como dizem aí, né? Aham. Só que não é isso. Que é o que eu tenho com o Wesley até hoje. Mas a gente suporta porque, né, é uma questão bíblica, né? Suportáveis uns aos outros. Tenho suportado já há alguns anos. O que acontece? Eu te recebendo, parece que a gente é amigo de longa data, um exemplo, né? Deus está me mostrando que você é uma pessoa confiável. Agora, a partir do momento que eu não consigo te engolir, alguma coisa me perturbou. Alguma coisa me incomodou ao te cumprimentar. Lembra quando tu disse do profeta, que disse, conheço o teu coração? Pois é. Isso é uma revelação. E essa revelação, tem pessoas que têm. Só que a gente tem que entender uma coisa. Muitas vezes, as pessoas não gostam da gente, até mesmo sem ter nos ouvido. E aquele ódio, aquela raiva da pessoa, sabe? Eu não quero te escutar, eu não gosto de ouvir a voz dessa pessoa. Para mim, a voz dessa pessoa é irritante. Muitas vezes é o espiritual que está agindo na vida dela, que está impedindo ela de se aproximar da gente. Ou seja, o mundo espiritual está se comunicando o tempo todo, porque a maioria das pessoas sentem isso, elas só não sabem discernir. Ela fala, isso é coisa da minha cabeça, tô vendo demais, tô implicando com todo mundo, mas na verdade é o mundo espiritual se comunicando, cuidado com isso, né? Impressionante. Sobre o mundo espiritual, ele pode se conectar assim com objetos, por exemplo, eu vou dar um presente pro Tiago e esse... Isso é bom, isso é bom. O mundo espiritual passa por objetos? Sim, pontos de contato. Porque eu recebo muitos presentes, né? Nos eventos que a gente faz e tudo. E aí, recentemente, uma profeta... Eu tenho várias pessoas que oram por mim, né? Intercessores e tal. Não daria para fazer o que eu faço sem uma cobertura espiritual muito forte. Com certeza. E aí uma profeta, que é uma das intercessoras, me escreveu e falou o seguinte, tudo que você receber de comida essa semana de presente, não coma, joga direto fora. Cara, naquela semana, foi a semana que eu mais recebi doce, de presente, sabe? Caixinha de doce, caixinha de chocolate. Por quê? Ela falou, tem um trabalho feito para você ali. E é uma coisa estranha, né? Falei, como é que pode? Eu só estou fazendo bem, né? Não devo nada a ninguém, não devo ninguém, ao contrário, eu só ajudo, não prejudico ninguém. É uma pessoa querer me derrubar, querer fazer um trabalho para derrubar meu casamento, derrubar minha vida financeira, derrubar meu ministério e tal. E muita gente não sabe que objetos, comida, tudo isso transporta o mundo espiritual. Fala Com certeza. Um pouco. Boa pergunta do Wesley. Explica um pouco pra gente sobre isso. Olha só, Abel talvez nunca tenha passado pela cabeça dele que Caim iria matá-lo. Então, a inveja, quando ela domina o coração de uma pessoa, ela se transforma numa maldade terrível. E as coisas espirituais, elas são tão reais que o profeta Elias, quando desafiou 450 profetas de Baal, 400 de Azera, era quase 1000 contra ele, não teve medo nenhum. Mas quando Jezabel, que estava dominada por espíritos, por legiões, disse, eu vou te matar, Elias. A Bíblia diz que ele entrou numa depressão profunda. Verdade. Ou seja, há coisas espirituais que, quando são lançadas pela boca de pessoas ou são feitas por pessoas, que a gente pode sentir mesmo sendo homem de Deus. Mesmo sendo homem de Deus, a gente pode sentir, por exemplo, um cansaço fora do comum. Tem pessoas que disseram já para mim assim, olha, eu fico o dia inteiro trabalhando, mas quando eu chego em casa eu não tenho alegria nenhuma de ficar na minha casa, minha vontade é voltar para a rua e voltar a trabalhar. Por quê? Porque alguns deles chegam em casa e sentem um vazio, sentem uma coisa ruim, eles preferem sair de casa e ficar à noite, às vezes, virando, que nem... Eu já encontrei pessoas que disseram, olha, eu peguei meu carro, enchi o tanque e fiquei a noite inteira rodando porque eu não conseguia voltar para minha casa. Então as coisas espirituais são reais. E quando a gente fala de ponto de contato, de entradas através de coisas espirituais, saibam que a inveja, ela entra na terra da maldade, e essa maldade usa muitas vezes invocações espirituais contra a vida de uma pessoa. Então o mal se disfarça. O mal se disfarça. E a Bíblia diz, porque assim, existe
as coisas malignas e existe as coisas de Deus. A Bíblia diz que Paulo ungia os lenços aventais, né, por direções de Deus, e os enfermos eram curados. Então, a unção de Deus é comunicável. A unção de Deus é comunicável. Será que as coisas espirituais malignas também não são comunicáveis? Eu entendo que sim. Então, eu acredito que tudo que entra na nossa casa tem que ser consagrado. Tudo, absolutamente tudo tem que ser consagrado. O que é consagrar? Explica o que é consagrar. A gente não sabe nem... É abençoar. Por exemplo, vai no supermercado, faz o rancho do mês. Senhor, eu abençoo tudo que está entrando aqui em casa, que tua bênção esteja aqui sobre essas coisas. Consagramos a ti em nome de Jesus. É porque o apóstolo Paulo, ele até nos orienta a gente nem perguntar de onde veio, como foi feito, mas só orar abençoando, verdade, né? Se você for perguntar tudo, mas Sim. você vai acabar não comendo nada. Exato. Né? Eu lembro que quando eu era pequeno, começou a rolar, eu fui criado em igreja, né? Então rolavam uns assuntos muito assim loucos, né? E uma vez eu estava chegando na escolinha dominical, devia ter uns 9, 10 anos, aí começou a rolar um papo que o McDonald's era satanista. Que o dono do McDonald's era satanista, que ele dava 90% de dízimo, que não é mais dízimo, né? Ele dava 90% para Satanás e 10% ele mantinha o McDonald's. E aí começou a divulgar assim fortemente para não comer no McDonald's e tal. É um amigo meu, que até hoje é meu amigo Rafael, ele era tão viciado no McDonald's que ele falou assim: olha, cara, eu falei com Deus, e Deus mandou a gente amarrar e comer. Ou seja, tá amarrado em nome de Jesus e come. Mas o apóstolo Paulo nos orienta várias coisas, inclusive eu lembrei de um versículo aqui, que o apóstolo Paulo fala: procurai com zelo os melhores dons. Então, por exemplo, você diz que você se converteu e viu um profeta profetizando. Você acha que você começou a procurar, você começou a buscar esse dom porque te chamou a atenção, te interessou? Na verdade, isso está ligado ao propósito da gente, né? Aquilo que nos desperta está ligado ao chamado de Deus, está ligado ao destino profético que a gente tem. Né? Eu, por exemplo, quando criança, eu queria jogar futebol. Depois eu via, minha família tem militares, eu queria ser militar. Mas nada me impressionou tanto quanto aquele homem. Parece que estava só eu e ele ali, naquele lugar, naquela igreja. Parece que todo mundo estava extasiado e parece que só eu estava vendo. É que nem aquele filme do Matrix, as balas cruzando assim, vendo as balas, né? Foi o que eu senti. Eu senti como se aquilo fosse algo que Deus tinha para a minha vida. Então, eu acredito nisso aí. O que o senhor acha sobre músicas, como elas foram feitas, qual o propósito que elas foram feitas e filme, igual eu falei no começo. O filme de terror, essas coisas assim. Importante a gente identificar a fonte. Por quê? Um filme, uma música, tudo vem fruto de uma inspiração. Aquilo e a inspiração vem de uma fonte. Então, eu acredito muito que se a inspiração não for boa, porque só existe 2 fontes aqui nesse mundo, aliás, 3 fontes. Existe a fonte maligna, a fonte humana e a fonte divina. Se aquilo não é uma fonte humana e não é uma fonte divina, mas é uma fonte maligna, pode ter certeza que aquilo, aonde for cantado ou for visto, vai liberar coisas no mundo espiritual. Interessante isso. Sim. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, né? Ou seja, Deus se move em ambientes proféticos, aonde é adorado o nome dele. Tá, e o que se move aonde não é adorado o nome dele? O que se move? Move coisas boas, move paz, alegria, vida, verdade, ou desonestidade, corrupção, imoralidade e todo tipo de coisas podres e imundas que vêm do inferno. Então, isso é importante entender. Da onde que é a fonte? Agora, as pessoas que estão em casa agora, muita gente escuta a gente no carro e tal, e elas sentem algumas coisas inexplicáveis. Por exemplo, copo mexer, vulto, barulhos que se repetem sempre.
Como elas lidam com isso? Qual é o conselho que você dá para elas começarem a se livrar disso aí? Bom, tem que buscar Deus, porque para isso acontecer, tem que haver uma grande legalidade espiritual na vida da pessoa. E pode ter certeza, quando a pessoa vê esse tipo de coisa, outras coisas vão começar a acontecer na vida dela e não vai ser só esses, eu posso dizer, esses efeitos macabros do mundo espiritual, porque isso aí são efeitos macabros que acontecem, tá? Mas é o estágio 1, ainda tem coisa para evoluir. Na verdade, já é um estágio muito avançado. Ah, tá. Possivelmente o mal já está entrando em alguma área da vida da pessoa, vai haver algum tipo de estrago em uma área vital da vida dela. Entendi. Vai haver algum estrago se aquilo não for interrompido. Agora, o que é uma legalidade espiritual? Você falou, essa pessoa tem uma legalidade espiritual. O que seria isso? Ela está em adultério? Ela está mentindo para alguém há muitos anos? Ela está escondendo um segredo? Ela sacrificou alguma coisa para ídolos? O que é uma legalidade espiritual? Existem duas formas de ter uma legalidade espiritual, né? A brecha que a pessoa dá, que a gente chama que é o pecado praticado e se continua na prática, né? E a segunda forma de ter uma legalidade espiritual é algo que a pessoa ela não percebe que está na vida dela, mas aquilo ali está na vida dela e é um perturbador. Por exemplo, por que as pessoas sonham com cobras, né? Que é o sonho assim, mais comum que existe. Cobra está relacionado à traição, está relacionado a ataque espiritual, está relacionado a gente invejosa, a gente que está infiltrada muitas vezes na vida dela. Ou seja, é alguém que está plantado, é algo que está agindo na vida dela e que, de alguma forma, está ali usando veneno, atacando aquela pessoa, atacando aquele lugar. Tanto que a Bíblia diz que o diabo usou uma serpente. Né? Tudo que for agressivo nos sonhos é um aviso espiritual para nós. Dê um alerta, né? Quer perguntar, ué? Mas, por exemplo, essas coisas, elas podem interferir na vida natural? Por exemplo, não consigo uma promoção no meu emprego, ou então nunca acho um emprego decente, ou meu relacionamento está muito ruim. Pode ser por causa desses motivos que você apresentou? Vamos usar um exemplo. Vamos pegar esse copo aqui, tá? Vamos pegar esse copo aqui. Eu estou vendo esse copo, ok? Agora, por trás desse copo, existe algo espiritual. O apóstolo Paulo, ele disse assim, que nós não podemos ser ignorantes em relação aos dons espirituais. Mas essa é uma tradução. Porque ali o tradutor falou em dons, mas o original desse texto não ignorem, não sejam ignorantes em relação ao espiritual. Ao espiritual. Paulo falou sobre o espiritual. O diabo quer nos manter totalmente ignorantes ao mundo espiritual. Então ele quer que não acredite que exista demônios, espíritos imundos. Ele não quer nem que saibam que ele existe. Ele quer nos manter totalmente cativos. Esse copo é natural e é espiritual ao mesmo tempo. Nós estamos pisando em dois mundos ao mesmo tempo. Um mundo natural e um mundo espiritual. E esse mundo espiritual está dividido entre um mundo de Deus e um mundo maligno, né? Por isso que o apóstolo Paulo disse, a nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra principados e potestades. Estava falando, nossa luta é espiritual. Uma coisa interessante também... Então isso aflige, só para responder, o espiritual, tudo que acontece no natural, primeiro acontece no espiritual. Então, com base nisso, duas perguntas muito importantes. Existe gente que é pobre, endividada e vai ficar para sempre assim por causa do mundo espiritual? E existe gente que separou, perdeu o casamento por causa do mundo espiritual? Isso é real? A gente perde o casamento, perde a vida financeira por causa da ação dos demônios, e como isso se manifesta mais na prática? Se o inimigo ele não tem uma legalidade na vida
financeira de uma pessoa, por ela cumprir alguns princípios, ele vai entrar por outra área. É como eu digo, a vida do ser humano está cheia de portas. Tá? Então, muitas vezes uma pessoa não tem problema financeiro, mas não significa que ela não está sendo atacada espiritualmente. Uhum. Às vezes, ela não tem um bom sono à noite. Uhum. Às vezes, ela está com problemas na família dela. Mortes precoces. Tem muitas mortes precoces de gente que morre cedo. Que isso está totalmente ligado a maldições de família. Está ligado a coisas espirituais. E fora isso, quando o inimigo não consegue entrar numa determinada área porque a pessoa está cumprindo alguns princípios, até relacionado ao casamento, ele vai procurar alguma coisa fraca na vida da pessoa para entrar e ali perturbar ela. Porque o tendão de Aquiles de todo ser humano, só pode ser guardado por Deus e pela palavra dele. Não existe nenhum outro meio de guardar o tendão de Aquiles que todos nós temos. Todos nós, independente do conhecimento que temos ou dos princípios que carregamos, todos temos um tendão de Aquiles que só pode ser guardado por Deus. Uma vez, eu considero essa pessoa um homem de Deus, sabe? Eu conheço a vida dele já há muitos anos. Aparentemente, com tudo que a gente conversa há tantos anos, é um homem de Deus. E uma vez ele falou uma coisa que foi meio estranho, me deixou na dúvida sobre o mundo espiritual. Porque ele sempre trocava de bicho de estimação, ele trocava os cachorrinhos. Sim. O cachorrinho ficava doente, morria, ele trocava, comprava outro e tal. E uma vez eu perguntei pra ele, como ele tinha certa intimidade, falei, por que isso o que tá acontecendo? Que você tá sempre trocando cachorro? Ele falou, olha, eu acredito muito que a gente tem que ter um animal em casa de estimação porque para ser um para-raio espiritual. Uhum. Ele falou, quando o inimigo quer atacar uma família, ele me falou isso, cara. É uma pergunta que eu vou te fazer, porque o cara é muito sério, mas não bate com o que eu acreditava. Por isso que eu quero tirar essa dúvida. Uhum. Ele falou assim, toda vez que a gente está debaixo de um ataque do inimigo, meu cachorro fica doente ou morre. E no terceiro cachorro que a gente teve, que a gente falou, não vou mais comprar cachorro, o meu filho mais novo ficou doente. E aí a gente, com muita oração, reverteu. Agora eu compro um monte de cachorro, deixo pegar nos cachorros. Só que isso não vejo muita base bíblica nisso. Mas como é um cara que eu conheço a vida dele há muitos anos, o que você me diz sobre isso? Isso é possível, não é? Não tem nada a ver, eu quero aprender. Na verdade, os animais, eles podem... eles também sentem um mundo espiritual. Uhum. Né? A Bíblia fala dos demônios entrando, como eu disse, nos porcos. E a mula de Balaão também parou quando viu o anjo. O animal viu na frente do profeta. Pô. O animal viu primeiro o anjo. Então, as coisas, como eu disse, as coisas espirituais são reais. E, na verdade, essa é uma crença dele. Uhum. Mas há um mal que está desenfreado agindo na vida dele. Uhum. E que certamente... claro, está matando os animais dele, mas com certeza está agindo em outras áreas. É uma brincadeira que o diabo está fazendo com ele. Uhum. E outra, vai chegar um momento que ele vai levar um tombo feio. Porque ele tá lutando com coisas espirituais, entregando como se fossem sacrifícios. Né? Mas isso só está dando poder para uma coisa maior. Uau. E outra coisa interessante também... até eu devo salientar, eu sei que tem muitos pais que me escutam, né? Esses dias eu falei sobre os pais não ficarem falando sobre as conquistas, as peculiaridades e as vitórias dos seus filhos. Meu filho está comprando uma casa nova, minha filha casou com um homem rico, meus filhos estão todos no exterior, meu filho se formou. Muitas vezes os pais estão abrindo legalidade para o espírito de inveja entrar na vida dos filhos ou atacar a vida dos filhos, porque estão falando coisas que não devem. Né? As coisas espirituais são reais. Os pais têm muita autoridade. Assim como os filhos, assim como a gente tem que cuidar aquilo que fala, os pais têm que cuidar aquilo que falam dos filhos. Sabe? E entender que até as crianças... elas também têm discernimento espiritual.
Muitas vezes a criança vê uma coisa de noite ou sai gritando, não quer dormir na cama. Uma senhora, ontem, eu estava falando com ela e ela disse assim, olha, meu filho dizia que os espíritos chegavam de noite e tocavam no pé dele, incomodavam ele de noite, ele não conseguia dormir na cama, ele vinha para minha cama. Eu pensava que isso era a história do guri, né? Era a conversa dele. Eu fui dormir na cama dele a noite inteira. Eu senti várias vezes o lençol ser puxado. Aí a gente fica pensando, afinal, por que essa legalidade? E as crianças, elas são geralmente mais sensíveis ao espiritual. Uhum. Falando sobre crianças, eu tenho 4, né? Desenhos, filmes infantis, isso realmente influencia no mundo espiritual? O que a gente tem que ter mais cuidado quando nossos filhos ainda são pequenos e estão expostos hoje à televisão e à internet? O ocultismo. O ocultismo. Porque o ocultismo, tanto por meio de invocações, quanto por meio de menções, ele pode influenciar diretamente no comportamento das crianças e no ambiente espiritual. Tanto que em muitos jogos, não em todos, né? Mas em muitos jogos eletrônicos, tem crianças que são levadas a fazer coisas terríveis e isso é pouco divulgado, né? Uhum. Ou seja, existe uma influência espiritual. Pode ver, os livros mais vendidos do mundo são livros com teor ocultista. Por que vende tanto? Por que é tão atrativo? Por que, por exemplo, a pessoa não tem uma dificuldade imensa de dormir? Ela tem uma dificuldade imensa de dormir. Daí ela entra, por exemplo, num podcast deste, ou entra dentro de uma igreja, ela dorme. O que acontece? Ou seja, o espiritual está sempre comunicando. Mas eu lembro que eu já vi uma palavra de um pastor que falava assim, que às vezes o problema no casamento... eu quero sua opinião sobre. O problema Vamos no lá. casamento não é espiritual, porque a Bíblia, ele falou, né? A Bíblia diz que os nascidos de Deus o diabo não toca. Como que a gente explica isso? Entenda uma coisa. Há problemas que são naturais, causados por nós mesmos. Correto. Eu não posso colocar tudo na culpa do diabo, nem na conta dele. Tem problemas que a gente cria. Agora a gente tem que entender que por trás existe um mal. Então, quando a Bíblia diz que o maligno não lhe toca, também diz assim, que o diabo anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Por que a Bíblia diz que o diabo anda em derredor? Porque às vezes ele não consegue entrar. Mas se ele tiver uma brecha, ele entra. Certo? É que nem maldição. Jesus se fez maldito na cruz por nós, então eu deveria pensar que não há mais maldição na minha vida. Não, mas ele me livrou da maldição da morte. Agora, lá em Provérbios está escrito que não há maldição sem causa. Ou seja, para haver maldição tem que ter causa. Muitas vezes numa família há maldições que foram criadas em diversas situações, inclusive no financeiro. É verdade. E para tirar também uma dúvida que muita gente tem, qual é a função de um profeta? O que o profeta faz? Na prática, o que ele faz? E depois você responde também como a gente distingue os verdadeiros dos falsos. Tá. Todo mundo pensa que o profeta é só aquele que entrega a palavra, né? O que entrega a palavra revela a vida de um, revela o CPF do outro, a cidade do outro. Esse é o profeta. Na verdade, essa é a atuação de um dom. Porque o ofício de um profeta é diferente. Não é só isso. O ofício de um profeta é ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Elias teve discípulos onde ele ensinava a ouvir a voz de Deus. Eliseu, da mesma forma, ensinava as pessoas a ouvir a voz de Deus. Eram homens muito poderosos que ouviam Deus para reis, ouviam Deus para o povo, para as pessoas ao redor, mas eram pessoas que
também ensinavam as pessoas a temerem a voz de Deus. Eu acredito que a função de um profeta é ensinar as pessoas a ouvir a Deus, das diversas maneiras. Deus fala através da palavra, sim. Mas Deus fala também através de sonhos, através de visões. Deus fala usando pessoas. Deus fala conosco até através da natureza. Então, existem muitos meios de Deus falar e se comunicar com a gente. Eu entendo para mim que o sim pode ser uma voz de Deus para mim, assim como o não. O não também pode ser uma resposta de Deus para mim. Então, o profeta ele ensina as pessoas a discernir como que Deus fala com elas. Muito bom. E como é que a gente reconhece o profeta verdadeiro do falso? Porque eu já recebi muitas profecias que me direcionaram na vida, eu sou fruto disso. Sim. Mas também eu já recebi muita profetada, que é o que a gente chama daquelas profecias que não dão certo, que a fonte não é confiável. Sim. Uma pessoa que está nos escutando agora, que não tem tanto discernimento espiritual, como ela faz para perceber o que é falso e o que é verdadeiro? Tem alguma dica simples assim? 2. Primeiro, a diferença do verdadeiro pro falso é a fonte. Começa por aí. E o que isso significa? Pelos frutos se conhece a árvore. Como é que eu vou profetizar para ti vitória financeira se eu sou um desastre? Ou seja, eu ouço Deus pro Wesley, ouço pro Thiago, ouço para todo mundo aqui. Mas eu tô totalmente perdido, minha vida é uma bagunça. Espera aí. Então eu sou fonte para os outros, mas eu não sou fonte para mim? Então, antes de eu ser um profeta para os outros, eu tenho que ser um profeta para mim. Primeiro eu tenho que aprender a ouvir Deus. E depois, então eu posso ser um profeta para os outros. E a segunda forma de reconhecer um profeta é realmente olhar para o relacionamento dessa pessoa com Deus. Eu não conheço profeta que não seja um homem de oração. Muito bom. Todo profeta é um intercessor. Nem todo um intercessor é um profeta. Concordo. A vida de oração, na verdade, eu sempre falo isso, né? A oração é uma questão de sobrevivência, né? No mundo de hoje, quem não ora não consegue entender nada, não consegue avançar em nada. Agora, já estamos caminhando aqui pro final desse podcast maravilhoso, onde a gente está falando muito sobre a vida espiritual, sobre a realidade do mundo espiritual. Qual o conselho que você daria para quem está nos escutando agora, se fosse seu último conselho? O último conselho que você daria na sua vida, depois que nem Elias vai descer uma carruagem de fogo, vai te levar para a eternidade. Qual o conselho que você daria agora para todo mundo que está nos escutando? Olha, tem muitas coisas na minha vida que são muito especiais. Por exemplo, minha salvação. Jesus é tudo para mim. Sem Ele, a gente está totalmente perdido. Eu amo a minha família. Né? Amo meu ministério e todas as coisas que Deus tem feito. Mas eu acredito que se todo ser humano aprender a ouvir a voz de Deus, ele vai ser alguém vitorioso. Porque ouvir a voz de Deus tem que ser um aprendizado. E entender como que Deus fala com a gente. Ouvir a voz de Deus não é um dom, né? É uma prática, é uma treino. prática. É uma prática porque os erros a gente vai cometer durante a vida. Ninguém é perfeito, né? Eu não sou, ninguém é. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus para errar menos. Uma pessoa só vai para frente se ela errar menos. Né? A questão não é ser vitorioso em tudo, é errar menos. Errar menos. E tu só consegue se tu aprender a discernir os sinais de Deus, o que Deus vai te mostrando durante a tua caminhada. Às vezes, na vida, a gente acha que está no lugar certo e às vezes está perdido. Às vezes acha que uma coisa é boa e às vezes tu está totalmente fora da direção e da vontade de Deus. Eu estava muito bem na minha cidade anterior. E achei que estava já realizado. E eu tenho aprendido uma coisa, que o melhor lugar para a gente estar realmente é onde Deus manda a gente ir. Então a voz de Deus tem sempre
ela tem sempre, eu posso dizer, a certeza das coisas, e eu concluo dizendo que ela nunca está errada. Então, compreender a voz de Deus, saber o que Deus fala, pode até não entender no momento, mas depois tu vai saber que Deus sabe todas as coisas realmente. Eu falo pra muita gente que fala assim, cara, pra que eu vou escutar Deus se minha vida tá boa? Porque tem gente que acha que a vida tá boa. Eu falei, você acha que tá até escutar a voz de Deus. Porque quando você escutar a voz de Deus, você vai perder algumas coisas que você considerava boas. Sim. Né? Por quê? Você conquistou pela força do seu braço, mas aquilo não te acrescenta em nada, só te dá a falsa impressão que você está bem. Sim. E a segunda coisa é que você vai começar a viver coisas que você nunca nem conseguiu sonhar, porque teu dinheiro não compra, a tua network não te coloca lá. Quando você escuta a voz de Deus, você começa realmente a cumprir o teu propósito na Terra, e o sentimento de utilidade, eu sou útil para a minha geração, Sim. é algo impagável, e isso só vem quando você escuta a voz de Deus. Gente, muito feliz de receber hoje aqui o profeta Vinícius Iracê. É uma bênção, porque ele faz essa live com milhares de pessoas por dia, tá? Lá no canal dele no YouTube, vocês podem acompanhar. Ele tem treinado muita gente a escutar a voz de Deus. Eu acho que esse é um caminho sem volta. Quando você escutar a voz de Deus, você não vai querer escutar mais ninguém, né? Você vai começar a querer dar preferência a quem tem a voz de destino na sua vida. Então eu quero pedir um forte aplauso para o profeta Vinícius. Obrigado, meu irmão, por ter vindo. Deus abençoe e te abençoe com mais paz ainda, com mais prosperidade do céu. Wesley, deixa um recado final para nós. Compartilhem, gente. Aqui embaixo vai ter onde você deixar o seu comentário. Então coloque o que você achou desse Tira um print e episódio. bota nos Tira stories. Um print, bota nos stories que o Thiago vai repostar. Eu vou repostar? Você faz uma das pessoas, eu que tenho que repostar. Eu reposto você lá no seu. Não, gente, nós vamos sempre escolher alguns sim para repostar, então não deixa de marcar o profeta, @Vinícius Iracê, né? Vinícius Iracete. Vinícius Iracê, @Thiago Brunet e @Welinho. Marca a gente lá e você vai ser muito abençoado, tá bom? Olha, eu desejo paz e prosperidade para sua vida e até o próximo Brunecast.